Abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca proclamará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós entrando no contexto desta passagem aqui, podemos visualizar, imaginar Jesus caminhando com seus discípulos numa planície. Em outros textos, em outras traduções, diz que ele estava evitando povoados, porque era um momento propício para ele ensinar os discípulos. E a gente sabe que caminhando com tempo, sem pressa, a gente vai estreitando os laços, falando das emoções, falando dos sentimentos, gera um clima de afeto, e aí a gente pode ir compartilhando coisas da vida que nem sempre na correria do dia a dia é possível fazer isso. E mesmo Jesus, mesmo naquela época que era, digamos assim, tudo mais tranquilo, também tinha esses momentos mais agradáveis com os discípulos para ensinar-lhes e com certeza também para transbordar dos seus sentimentos, daquilo que estava em seu coração. Com certeza Jesus também tinha lá os seus pensamentos que o faziam sofrer em relação aos que não aceitavam a sua palavra, o anúncio do reino, a conversão, daqueles que também injustiçavam os outros. Isso que nos faz sofrer hoje também fazia Jesus sofrer. Então nós vemos esse contexto bonito de Jesus caminhando com seus discípulos, conversando com eles, trocando ideias, explicando-lhes as coisas do reino. E vemos aqui que Jesus mais uma vez fala da sua morte, do seu sacrifício de cruz, da sua paixão. E nós lembramos que no domingo passado, aquela passagem do capítulo anterior de Marcos, em que Jesus pede para eles o que os homens estão dizendo dele, o que as pessoas estão achando dele, e Pedro faz aquela bonita profissão de fé. No entanto, depois Pedro censura Jesus por causa da cruz. E aqui Jesus novamente vai falar da cruz. E depois, os discípulos continuam sem entender, sem compreender, tanto a questão da ressurreição como a questão dos sofrimentos. Por quê? Porque querem saber quem é o melhor, quem é o maior. Devem estar conversando ali entre eles, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, Jesus vai me escolher por isso, Jesus vai te escolher por aquilo. Então, Jesus vai dar um puxão de orelha neles e vai explicar que não é assim o contexto no reino de Deus. Não é por poder, não é por autoridade, não é por conhecimento, mas é por amor, por humildade, por serviço que se coloca, que se chega no reino de Deus, que se conquista, digamos assim, entre aspas, o reino de Deus, ou que se vive o reino de Deus. E pega uma criança e fala então para eles que quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Então nós sabemos aí que nós buscamos em nossa vida o conforto, o bem-estar, a segurança, em todos os aspectos. Pensamos, trabalhamos para ter uma aposentadoria digna, para ter dinheiro para a saúde, mas no fim nós vamos para o mesmo lugar, somos chamados a voltar para Deus. A morte faz parte da realidade das nossas vidas, é a passagem para o outro lado. É a volta para Deus. Viemos de Deus e para Deus voltaremos.
Então nós temos que pensar nisso. E o sofrimento é inerente à nossa condição humana, em vista do pecado, em vista dos erros, das opções, de tudo aquilo que fazemos durante a nossa vida. Então, aceitar esse sofrimento, olhando para a cruz de Jesus, é muito importante para todos nós, para que nós possamos vencer cada dia na graça, na fé, na luz do Espírito Santo. Que nós possamos, então, ter esta compreensão e nos colocar a serviço. Por maior que sejamos, por maiores conquistas que tenhamos desta vida, somos todos iguais, filhos do mesmo Deus, filhos do mesmo Pai. Precisamos nos amar, nos respeitar e nos ajudar para viver bem e para chegar a Deus novamente. Um abraço e Deus abençoe você.